Bom dia. Paz. Oi. Nossa, que susto. Agora corre lá, bebê. Vai se proteger. Pode. Vai com Deus. Tchau, meu bem. Tchau. É que tá muito frio pra ela ficar aqui hoje. 13 graus aqui. Só depois do almoço. Tá bom. Hoje é dia 2 de julho de 2025. Estamos próximo de 9h25 aqui em São Paulo. Hoje é aniversário da avó Júlia. Se ela assistir esse vídeo, parabéns. Parabéns. Né? E dando continuidade aqui na leitura bíblica, né? Agradecendo a Deus pela oportunidade de poder servir dessa forma, que essa palavra alcance quem tem a necessidade de escutar. Obrigado, Jesus e Espírito Santo, por todo o trabalho de resgate e salvamento, né, que eles fazem para os seus filhos meio dormentes, né? Obrigado por nos alcançar, né? Vamos lá? Então hoje é o capítulo 12, onde Deus chama Abraão. Eu amo essa história. E ele começa assim: certo dia, o Senhor Deus disse a Abraão, né, que ele ainda não tinha mudado o nome. Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Aí aqui, quais são as referências, né? Que tá lá em Atos, capítulo 7, versículos 2 e 3, que diz assim: quando Estevão vai fazer a defesa dele, ele fala: irmãos e pais, escutem. O glorioso Deus apareceu ao nosso antepassado Abraão, quando este morava na região da Mesopotâmia, antes de ir morar na cidade de Harã. E Deus lhe disse: saia da sua terra e do meio de seus parentes e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Você vê que a Bíblia ela vai dando complementos em né, textos diferentes. Às vezes você pega um texto, por exemplo, de 1 Reis, e o mesmo texto também está em Crônicas, só que tem uma informação a mais, né? Então, aqui no começo, ele não fala que Abraão estava saindo da Mesopotâmia e foi parar em Harã. Aliás, dá a impressão, inclusive, eu creio nisso, que o Senhor nem falou, ó, vai para Harã, né? Ele falou, sai, né? E muitas vezes isso acontece, da gente não saber para onde ele está falando para a gente ir, mas a gente só tem que sair. Mas no decorrer do a caminho, gente vai perceber que sim, ele fez um percurso, e nesse percurso ele não sabia onde ele iria parar, mas ele fez algumas paradas. Exato. Aí a outra referência aqui é em Hebreus, capítulo 11, versículo 8, né? Sobre essa história. 11, 8. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou o seu próprio país sem saber para onde ia. Ó, informação confirmada, né? Aí ele continua aqui. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei. O seu nome será famoso e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, eu abençoarei todos os povos do mundo. Olha isso. Então, todos os descendentes de Abraão, quem abençoar essas pessoas são abençoados. Quem amaldiçoar essas pessoas são amaldiçoados. Então não é uma questão só de respeitar um Estado, né? O Estado de Israel. Não. Porque de certa forma ali tem uma grande concentração dos descendentes de Abraão, mas eles também estão espalhados por todo o planeta, né?
E não é sábio não abençoar esse povo, porque existe uma promessa para eles aqui, né? Aí, aqui a referência Gálatas 3:8, que fala assim, 3, versículo 8. Antes que isso acontecesse, as Escrituras viram que Deus ia aceitar os não-judeus por meio da fé. Por isso, antes de chegar o tempo, elas anunciaram a boa notícia a Abraão, dizendo: por meio de você, Deus abençoará todos os povos. Então, assim, tudo o que acontece, né? O Senhor já sabia, está dentro do plano dele. E, continuando, Abraão tinha 75 anos quando partiu de Harã, como o Senhor havia ordenado. Então, não é que ele saiu da Mesopotâmia e foi para Harã. Ele partiu de Harã, né? Vamos só conferir aqui de novo, ficou confuso, Ralf? Ficou Não? confuso para você, Então me que ajuda. tá misturando as bolas. Então me ajuda. Ele saiu de uma terra sem saber para onde ia. Ele fez algumas paradas e, como Estevão já tinha conhecimento, e todo o povo, das leituras completas, ele aqui estava iniciando a sua peregrinação até o local onde Deus iria dizer. Lá na frente, todos já leram inúmeras vezes e estudaram o Antigo Testamento e os profetas. Então eles já sabiam aonde ele teria parado. A história já estava completa ali. Aqui ela estava começando. Então, se ele sai de Harã e vai para a Mesopotâmia... Não, é o contrário. Aqui em Atos fala que ele morava na região da Mesopotâmia e parou na cidade de Harã, né? E aí dali é que ele deve depois ter caminhado até Canaã. Você achou a passagem? De Sim, Atos? sim, tá aqui. Ele fala exatamente isso. Então vamos repetir. O glorioso Deus apareceu ao nosso antepassado Abraão quando este morava na região da Mesopotâmia antes de ir morar na cidade de Harã. Ok. Entendeu? Para não restar dúvida. Eu vou só ler um pouquinho aqui que tá aqui, ó. E Deus lhe disse: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Então ele saiu da Caldeia e foi morar em Harã. Depois que o pai dele morreu, Deus trouxe Abraão para esta terra onde vocês agora estão morando. Ele não deu a Abraão nem mesmo um palmo dessa terra, mas prometeu que ia lhe dar toda esta terra e que depois ela seria dos seus descendentes. Quando Deus fez a promessa, Abraão ainda não tinha filhos. Entendeu? Então, agora ficou mais claro. Obrigada. E aí ele continua. Então, que ele tinha 75 anos, tal. Abraão levou a sua mulher. Com o Senhor havia ordenado. E Ló foi com ele, que era o sobrinho dele. Por quê? Porque o pai de Ló tinha morrido, que era o próprio Harã, que era irmão de Abraão. Então Abraão levou a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, filho do seu irmão, e todas as riquezas e escravos que havia conseguido em Harã. Quando chegaram a Canaã, viu? É isso mesmo. Abraão atravessou o país até que chegou a Siquém, um lugar santo, onde ficava a árvore sagrada de Moré. Naquele tempo, os cananeus viviam nessa região. Ali o Senhor apareceu a Abraão e disse: eu vou dar essa terra aos seus descendentes, igual estava escrito ali. Naquele lugar, Abraão construiu um altar a Deus, o Senhor, pois ali o Senhor havia aparecido a ele, né? Aí quais são as referências desse acontecimento, né? Tá lá em Atos, quando o Estevão afirma, né? Ele não deu a Abraão nem mesmo um palmo desta terra, mas prometeu que ele dar toda essa terra e que depois ela seria dos seus descendentes. Quando Deus fez essa promessa, Abraão não tinha filhos, né? Então, por quê? Porque Deus parou para conversar com Abraão. Outra referência foi em Gálatas 3,16, que fala assim:
Pois Deus fez as suas promessas a Abraão e ao seu descendente. Quando as Escrituras dizem que Deus fez as suas promessas a Abraão e a sua descendência, elas não querem dizer que se trata de muitas pessoas, mas de uma só, isto é, Cristo, né? O que eu quero dizer é o seguinte: Deus fez uma aliança com Abraão e prometeu cumpri-la, né? E aí outra referência aqui, perdão, vamos lá. É outra referência de outra passagem que a gente já vai chegar lá. Quando Abraão chegou ao Egito, depois disso Abraão foi para a região montanhosa que fica a leste da cidade de Betel e ali armou seu acampamento. Betel ficava a oeste do acampamento e a cidade de Ai ficava a leste. Também nesse lugar Abraão construiu um altar e adorou o Senhor. Dali ele foi andando de um lugar para o outro, sempre na direção sul da terra de Canaã. Essa cidade de Ai é muito famosa, porque lá em Josué, depois que ele conquista Jericó, ele chega na cidade de Ai, lembra? Uhum. Porque é a região de Canaã. Isso, exato, né? É a região da promessa, né? Uhum. Então, desde Abraão, já a promessa já estava feita, o povo peregrinou para lá e para cá, né? Como está escrito e como está escrito lá em Atos, nas explicações de Estevão e de Paulo também. Por quê? Porque eles citam, as escrituras dizem, ou seja, aqui as escrituras estavam sendo, a história estava sendo escrita de Abraão. Lá eles estudavam a história completa. Exato. Né? Então, quando ele sai da sua parentela, que era da região da Mesopotâmia, até chegar à região que foi prometida por Deus, está escrito aqui no final. Ele peregrinou para lá e para cá, sempre para o lado sul, certo? Isso. E detalhe, né? Ele sai da região da Mesopotâmia, para em Harã só para pegar Ló, segue para Canaã. Só que aqui ele vai contar a partir do versículo 10, do versículo 12, do capítulo 12, que naquele tempo houve em Canaã uma fome muito grande, né? Que Abraão foi morar por algum tempo no Egito. De novo. Quando ia chegando ao Egito, Abraão disse a Sarai, a sua mulher: escute, você é uma mulher muito bonita. E quando os egípcios a virem, vão dizer: essa aí é a mulher dele. Por isso me matarão e deixarão que você viva. Diga então que você é minha irmã. Assim, por sua causa, eles me deixarão viver e me tratarão bem. Mas assim, só vão deixar viver porque ela não é mulher dele e vão abusar dela, né? Não tem outra alternativa. E essa mentira que ele conta não fica só nessa geração, não. A geração seguinte faz o mesmo. Isaac faz a mesma coisa, depois a gente vai ver. Então, olha só, né, a questão das maldições hereditárias aqui. Tem muita gente que não acredita e tal, mas a Bíblia conta. Aí sim tem a referência lá em Gênesis capítulo 20, versículo 2, que fala: Abraão dizia que Sara era sua irmã, então Abimeleque, rei de Gerar, mandou que trouxessem Sara para o seu palácio. Para quê, né? E também em Gênesis 26, versículo 7, aqui, que diz assim: quando os homens do lugar lhe fizeram perguntas sobre a sua mulher, ele disse que exatamente o que eu acabei de falar, Isaac e Rebeca, né? Assim Isaac ficou morando em Gerar, mesmo lugar. Quando os homens do lugar lhe fizeram perguntas sobre a sua mulher, ele disse que ela era sua irmã. Rebeca era muito bonita, e Isaac tinha medo de dizer que ela era sua mulher, pois pensava que os homens do lugar o matariam para ficarem com ela. Aprendeu a mentir com o pai, né? E aí, quando Abraão chegou ao Egito, os egípcios viram que Sarai, a sua mulher, era de fato muito bonita.
Alguns altos funcionários do rei do Egito também a viram e contaram a ele como era linda aquela mulher. Por isso ela foi levada ao palácio do rei. Por causa dela, o rei tratou bem Abraão e lhe deu ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos. Mas, por causa de Sarai, o Senhor deu castigo. O Senhor castigou o rei e a sua família com doenças horríveis. Por isso o rei mandou chamar Abrão e perguntou: mas por que você fez uma coisa dessas? Por que você me disse que ela não era? Por que você não me disse que ela era sua mulher, né? Você disse que ela era sua irmã e por isso eu casei com ela. Portanto, aqui está a sua mulher, saia daqui com ela. Então o rei deu ordem e os seus guardas levaram Abrão para fora do Egito, junto com a sua mulher e com todas as coisas que eram dele. Sorte que ele não morreu, né? E o mesmo aconteceu lá com Isaac, né? E Abimeleque, entendeu? E é isso. Então, o começo da história de Abraão, nesse capítulo 12, né? Falando sobre a peregrinação, né? De quando ele sai da terra dos seus parentes em direção ao que Deus falou que tinha para ele. O Senhor faz uma promessa para ele, dizendo, né? Que ele iria abençoar nações. Ele não sai de lá sozinho, ele sai com o sobrinho, ele sai com a esposa. Ele vai para Canaã, chegando em Canaã, fica um tempo, mas a fome, né, acomete aquela região e ele tem que ir para o Egito. Chegando no Egito, para sobreviver, ele conta essa mentira. O rei do Egito, né, acreditando que era a irmã e não mulher dele, chama Sara para o palácio e aí Deus castiga, né? Porque com doenças e tudo, e o rei questiona: mas por que você faz um negócio desse? Né? E a gente vê, né, pelas referências que o mesmo aconteceu na geração seguinte. Bom, pontos de reflexão. O primeiro e mais importante de todos: Deus faz uma promessa. Ele nos dá a autorização de dizer que Ele também fez uma promessa para nós, e em cima desta promessa, apesar de estarmos na carne, termos aflições, expectativas, esperanças, e ficar perguntando: mas é para já? Né? Quanto tempo falta? Vai demorar muito? Tudo isso é normal, porque nós estamos na carne. A gente quer tudo rápido no nosso tempo, e o tempo dele é diferente do nosso. Já diz as escrituras que para ele um dia é igual a um ano, e um ano é igual a um dia. Então não queira saber quanto tempo falta. O tempo falta para ele olhar e falar: você evoluiu e já está suficientemente maduro para receber aquilo que eu já tinha te prometido. Não seja teimoso para não perder mais tempo. Né? O tempo é dele. Quem perde tempo somos nós. Tá? E aí, por que eu estou dizendo isso? Por causa da promessa feita a ele ou a qualquer filho, nós temos que seguir com a fé na promessa, porque lá, como Estevão diz, como Paulo diz e como todas as escrituras do Novo Testamento dizem, todas as promessas feitas e registradas foram cumpridas. Aquelas que foram quebradas por parte nossa, da humanidade, por teimosia, desobediência, imediatismo, egocentrismo, achar que podemos fazer tudo da nossa conta. E ele fala: ok, eu falei e dei a minha palavra, mas se você quer fazer do seu jeito, tá livre, né? Eu não quero prisioneiro, eu quero quem
quem queira estar comigo. É isso, essa é a palavra de Deus. Naqueles tempos, seguir o que era a lei, já existia esse não vou dizer lei ou mandamento e tal, mas essa forma de vida. A pessoa só pode se casar com outra mulher se a mulher for viúva. Então, o medo dele de ir para uma outra terra que ninguém conhecia e falar uma mentira era para se proteger. Por quê? Porque a mulher, infelizmente, é uma palavra feia, era substituível. Era tratada como uma propriedade. Exato, ali, né? Então, é horrível, mas para aqueles que não leem a Bíblia, quando você é unido por Deus, vocês não são mais um e outro, vocês são um só. Então, a mulher está debaixo da guarda do homem, que é responsável pela segurança dela. E é obrigatório o cuidado, porque se ele não cuidar dela, ele não está cuidando dele. E vice-versa. Se ela não orientá-lo corretamente e ficar murmurando e distorcendo coisas ou pedindo coisas fora de tempo, ele vai querer fazer alguma coisa, como está escrito ali com Adão, né? Que foi eventualmente omisso. Pode ser pelo fato de ser muito desconhecer ainda todas as coisas, mas eles tinham a presença de Deus todas as tardes, coisa que praticamente ninguém hoje em dia, se a gente pegar essa população toda que tem no mundo, ninguém liga de poxa, eu gostaria de ter a presença de Deus todas as tardes e tirar minhas dúvidas e poder ter a sabedoria suprema dele aqui para me ensinar alguns ciscos de coisas que a gente precisa saber para viver um pouco melhor, né? Mas aqui o medo dele falou mais alto. Só que Deus não é Deus de mentira. Quem é o cara da mentira é o outro lado. E ele ficou feliz. Que Abraão é conhecido como o pai da fé. Então, o cara com mais fé que é citado na Bíblia, nesse momento faltou fé para ele de que Deus iria mantê-lo vivo se ele falasse a verdade. Porque a promessa estava de pé. Licença, tem uma coisa que está quente aqui, que é as promessas de Deus não dependem da nossa fidelidade, depende da dele. Ele é fiel. Né? Então, tem muitas coisas que ele promete aqui na Bíblia, tanto para Abraão quanto para Davi, e que ele mantém, né? Independente das falhas dessas pessoas, e isso se reflete para nós também. Por quê? Porque ele sabe que nós estamos na carne e ele sabe que nós não vamos alcançar a régua de exigência dele nunca, né? Quer dizer, nunca não, nunca é muito forte, mas nós só temos essa capacidade com a ajuda do Espírito Santo. Por nós a gente não tem, né? Outra coisa que ficou muito evidente aqui, que vai bater com uma lei lá de Moisés na frente, a Sara passou pelo rei do Egito. Ele casou com ela. Teve conjunção carnal com ela. E aí, lá na frente, Moisés fala o seguinte: quando um casal se divorcia e depois a mulher se casa com alguém, nem que o casal queira, não é para voltar, porque a mulher está contaminada. Entendeu? Então, como que depois disso que aconteceu no Egito, a Sara volta para Abraão e Deus ainda cumpre a promessa de dar Isaac e ele ser pai de nações? Quer dizer que Deus contraria a própria palavra? Não. Mas o Senhor, graças às promessas dele, é tolerante com muita coisa. Ele é misericordioso, ele prova a misericórdia dele desde aqui. Não só agora no tempo da graça que nós vivemos, né?
Então a gente precisa observar todas essas histórias, não só para a gente entender o nosso próprio histórico e como Deus fala com a gente a respeito das nossas questões, como até para aconselhar o próximo, porque cada caso é um caso, né? E tem muita gente por aí sofrendo dentro de relações extremamente abusivas e danosas por serem radicais mais do que Deus, né? Se Deus teve esse nível de tolerância aqui nessa questão, quer dizer que ele mudou agora? É um ponto de atenção que eu queria trazer. Por isso, tudo é oração. Tudo é o coração sobre a paz de Jesus. Porque se você não está em paz, algo está errado, né? Outro ponto que eu queria citar e frisar aqui é que desde essa época existem períodos de escassez extrema. E sempre nós vamos ver essa repetição por várias vezes na Bíblia e nesse povo que Deus abençoa desde Abraão. Quando acontece essa escassez, o Egito salva. Prestem atenção. O Egito é irmão de sangue, de descendência. E Deus disse lá atrás que eles iriam servir os povos que foram ali para o Egito. Vamos ver que todo mundo descendeu lá de Noé, né? E que a promessa dele se cumpre. Que esses povos de Jafé iriam servir sem. Né? Então, neste casos assim extremos, aqui nesse caso, José do Egito e outros tantos que vão ser citados ao longo da leitura, né? Nos reis da Bíblia, quando, o bicho pegou e tudo mais, Egito. Mas eles adoravam outros deuses, né? Sim. Tem algumas vezes que Deus fala, não é para ir para lá. E eles foram. Teimosia, né? Mas é isso. Por quê? Porque a terra é dele, o povo, a criação é dele, as riquezas são dele, e ele coloca aonde ele quiser, no tempo que ele quer, para ensinar da forma que ele sabe que precisa ser feito. Abraão tinha um problema com a sua esposa. Está descrito aqui. Ela não tinha filhos, não podia. Mas depois dessa peregrinação ali no deserto mesmo, a gente vai ler um pouquinho ali para frente, que ele faz outra promessa, que se cumpre com Isaac. Depois de um bom tempo e depois, de novo, de desobediência e imediatismo por parte dele e da esposa. Novamente, a casa, quando está dividida, não anda para frente. E na verdade reflete o que você acabou de falar, que é o seguinte: a Sara sugeriu a Abraão que fique com a minha serva para que você possa ser pai, né? E ele, imitando Adão, sendo omisso, falou: qual seria a postura correta? Não, Deus me deu uma promessa e deu a você também. Eu vou esperar o cumprimento, entendeu? Creia e seja firme. Ele não falou que era para ser com fulano ou com ciclano, é contigo, entendeu? E ele foi omisso e não, né? E ela aconselhou errado. Então, olha só, a treta que dá, que até hoje os descendentes de Ismael brigam com os descendentes de Israel. Né? Ismael e Isaac, na verdade.
até hoje, entendeu? Não sei, né, quantos mil anos depois. Então, Continua. é a gente olhar para isso e falar, Pai, pela carne eu vou ficar repetindo isso, porque o maior artifício de Satanás é fazer a gente viver em círculos geracionais, repetindo a mesma besteira, entendeu? Mas, pela sua graça, Senhor, pela sua misericórdia, com a ajuda do seu Espírito Santo, eu vou sair desse círculo vicioso. Eu vou salvar minha geração. Os meus filhos não vão passar pela mesma coisa, né? Os meus filhos não vão cair no mesmo erro, sabe? De não aguardar as suas promessas, né? As mulheres da minha geração serão boas conselheiras. Não vão dar ouvido a Satanás para aconselhar seus maridos. Não, elas têm que ter uma conexão com Deus muito forte. E os homens, quando perceberem, os homens têm sempre que pedir discernimento a Deus. Quando perceberem que alguma coisa da sua esposa vem que não é dele, eles têm que se posicionar. Eles são o sacerdote do lar, bater, sabe, a mão na mesa e falar: não é por aí que a gente vai, não. Sabe, eu vou orar por você. Isso que você tá falando não tá certo. E fazer o que Deus manda, não o que a mulher tá mandando, sabe? Então, tudo isso num capítulo só, né? A gente sempre, acho que a Bíblia inteira fala sobre o que pode surgir de uma parceria errada. E a decisão mais importante da nossa vida, que a gente tem que passar para os nossos filhos, é com quem você vai andar. Mais do que qual a profissão que você vai ter, né? Não. Isso quem é que vai verdade. pegar na tua mão, né, para andar em direção a Deus? Andar lado a lado. A mulher fala: eu saí da costela de alguém. Cadê essa pessoa? Senhor, me ajude a encontrar. Tem que ser a pessoa certa, entendeu? Que Deus abençoa, e não das nossas escolhas sentimentais, carnais, entendeu? E assim, aí é testemunho, né? Quando eu fiz a minha listinha, assim, eu fui pelo que Deus estava me sinalizando, mas ele entrega o pacote completo. Atendeu muito mais do que as minhas expectativas, do que a minha listinha tinha lá, né? Porque era a pessoa certa. Então, é igual, quando você vai pelo caminho do dinheiro, você não vai ter Deus. Mas se você, né? Mas se você tiver Deus, mesmo sem dinheiro, você vive bem. Se você vai pelo caminho da atração física, né? Da carência emocional, você não vai ter Deus nesse casamento. Mas se você for pelo caminho de Deus, até se